Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos a este primeiro Pinga Fogo patrocinado pela Noreg Paraná. Eu sou Fernando Abreu Costa Júnior, assessor jurídico da Noreg Paraná. Entendo ser o momento adequado para tecer alguns breves comentários a respeito da nossa presidente, doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia. À frente da Noreg Paraná e do Funarpem, como gestora, vem fazendo um trabalho excepcional. E como fomentadora da cultura, destaca sobremaneira, tendo trazido para o nosso convívio da Noreg Paraná e dos paranaenses o querido mestre desembargador Ricardo Dipp, com as claves notariais e registrais e com os registros sobre registros. A doutora Mônica criou as lives no âmbito da Noreg Paraná, num ambicioso projeto acadêmico que tem propiciado democraticamente grandes ensinamentos através de convidados que detêm invariavelmente notável saber jurídico. Aliás, por falar em projeto acadêmico, não posso deixar, de forma alguma, de mencionar ter sido ela a idealizadora da Academia de Direito Notarial e Registral, que, em função da pandemia, teve sua solenidade de abertura adiada, mas que, por certo, será um marco na cultura jurídica paranaense. Como presidente do Funarpem, tem demonstrado seu incansável denodo, utilizado toda a sua inteligência e carisma em prol do desenvolvimento do trabalho hercúleo, difícil, porém profícuo, e os frutos já estão aí para comprovar. A renda mínima, por exemplo, é reivindicação antiquíssima. A reivindicação realmente é muito antiga e que lembro-me, desde 2007, quando comecei a assessorar os cartórios, à época somente o registro civil de pessoas naturais, já era pleito antigo da classe. Pois bem, a doutora Mônica, à frente do Funarpem, com pandemia e tudo, já a conquistou e pretende melhorá-la ainda mais. Só Deus saberia apontar quais as próximas conquistas dessa grande pessoa humana, justa e democrática, que nos encanta a todos com a sua energia, com o seu olhar altivo, rumo ao futuro promissor, para os notários e registradores do Paraná, por ela capitaneados, doravante terão, por certo, relevantes vitórias. Gostaria de agradecer a ilustre presença e elogiar a coragem nesse pinga-fogo que hoje se inicia e que Deus, se Deus quiser, terá vida longa nas seguintes personalidades. Doutora Cláudia Rosa, tabelião de notas em Planalto, Rio Grande do Sul. Doutora Larice Moura, registradora civil de pessoas naturais no estado de Ceará. Doutora Maria Bernadette Silva Del Nero, advogada especializada em direito imobiliário, natural e registral, atuou por 3 anos no cartório de registro de imóveis de Piracaia, São Paulo. Desembargador Ricardo Dipp, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Mônica Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, presidente da Noreg Paraná, presidente do Funarpem, titular do Serviço Distrital do Boqueirão, em Curitiba, Paraná. Desembargador Ricardo Dipp, gostaria imensamente de ouvi-lo. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Eu queria ainda acrescentar acho, o nome da professora Isabela Xavier Bicalho, que acho que faltou aí na lista esmerada do Dr. Fernando, a quem apresento as minhas saudações. Isabela, que é uma jurista conhecida na chamada Grande Miguelópolis, ou seja, que abrange Ribeirão Preto. Bom, muito bom dia a todos. Eu agradeço naturalmente a Noreg do Paraná, em particular a pessoa da doutora Mônica Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, por essa oportunidade de nós restaurarmos o Pinga-Fogo e agora com uma característica, ou seja, um pinga-fogo que também abrange as questões de direito notarial. Eu vou pedir licença. O normal no pinga-fogo não é que alguém faça exposições muito longas. Eu pretendo aqui despender de todos os que nos dão a honra de comparecer a este encontro uns 10 minutinhos para nós esclarecermos o que é o pinga-fogo, o que é que nós pretendemos com ele, qual é, portanto, a meta que nós temos, a razão de ser de eu escolher estas pessoas para honrarem aqui, me honrarem, na verdade, com essa participação, que eu agradeço muito, mas, ao mesmo tempo, que isso se projete como um estímulo para os que demais estudam nessa área de direito notarial registral e também mostrar as limitações do pinga-fogo. O que é que nós pretendemos com isso?
É uma atividade acadêmica, mas ela tem limitações. Fazer referência às perguntas, etc., o modo como nós vamos começar a atuar, as deficiências inaugurais, que isso é um programa que é uma debutação dessas moças nessa série Pinga Fogo. Então, vamos começar rapidamente por isso. No Brasil, tanto quanto se sabe, a ideia do Pinga Fogo surgiu graças ao talento de um antigo magistrado aqui de São Paulo, que foi na verdade, um desbravador da Lei de Registros Públicos. Foi juiz da Vara de Registros Públicos em São Paulo, depois advogou muito tempo na área das notas e dos registros, morreu de maneira muito prematura, e foi o Dr. Gilberto Valente da Silva. E como ele estabeleceu o Pinga Fogo? Ele percebeu que quando havia as antigas reuniões de IRIB eram congressos magistrais, magníficos. E, curiosamente, quase sempre batendo na mesma tecla. Princípios do direito registral imobiliário. Não eram outros temas, eram temas realmente de registro. Mas havia espaço para perguntas sobre casos particulares. E eu me recordo que o Gilberto costumava referir com um certo gracejo, mas não com um espírito impiedoso, nada, que havia pessoas que levavam, ano após ano, a mesma pergunta, no mesmo papelete. Lia a pergunta porque não entendia a resposta, não conseguia sair da dúvida. Portanto, era algo muito importante. O que se fazia na prática? Reuniam-se 5, 6 pessoas, supostamente mais preparadas, isso era uma suposição, iam para a frente, na banca, e as pessoas levantavam as perguntas, faziam as perguntas na hora, qualquer coisa que viesse. Ora, esse sistema de Pinga Fogo correspondia, guardadas as proporções, aqui num limite que nós temos que considerar com cuidado, para não parecer também que estejamos sendo demasiadamente arrogantes ou pretensiosos, nada, correspondia exatamente à prática que se adotava no surgimento da Universidade Medieval. Quando surge a Universidade Medieval, é preciso ter em conta que a universidade, naquele tempo, não é o que hoje nós consideramos universidade, como conjunto de cursos. A Universidade Medieval, que aliás se chamava na altura Studium Generale, porque era um local para onde acorriam aqueles que não podiam estudar em outro lugar. Porque o que havia? Havia os nobres, filhos de nobres, podiam estudar nas escolas palatinas, nas escolas dos palácios. Aqueles que queriam vida religiosa, e até às vezes por vocação, às vezes sem vocação, mas para ter uma seção econômica, procuravam as escolas monacais e as escolas capitulares ou catedralícias. E aí sobrava uma massa imensa de gente que não tinha muito dinheiro, não era nobre, não tinha produção econômica, não queria estudar nas escolas religiosas monacais ou capitulares e catedralícias, e não tinha onde estudar. Então, sob o impulso, é preciso que se diga, sob o impulso de imperadores cristãos e também da igreja, isso é justo que se diga, criaram-se o que nós chamamos hoje de universidade, que eu volto a dizer, era simplesmente um local de recepção de alunos de vários tipos. Tanto basta ver que a primeira universidade, que foi a de Salerno, tinha um curso só, de medicina. Não corresponde à ideia que nós temos hoje de universidade, com vários cursos. E logo depois surge, então, universidades que dão muito apoio ao estudo do direito, em particular a Universidade de Bolonha, como sabe. Nunca houve uma universidade que, no campo do direito, tenha tido tamanho prestígio e tanta influência quanto a Universidade de Bolonha. E uma das práticas dessas universidades eram exatamente as chamadas disputações, ou questiones disputate, e que era o seguinte: os professores disputavam questões. É verdade que isso se fazia com um método escolástico, todo um método de argumentação, que hoje, em rigor, se perdeu em grande medida. Bom, nós vamos fazer isso em ponto menor, ou seja, nós vamos começar com essa linha de debates. Essas moças foram escolhidas, agora vem uma explicação importante, pela muita confiança que eu tenho na autoridade intelectual e moral de todas. Muita confiança. Eu não sou movido nunca por essa bobagem que é o chamado efebismo, que é achar que os jovens têm grande valor por serem jovens. O grande valor dos jovens é terem potencialidade para chegar a ser velhos. E ao longo do tempo que eles vão se provar. Mas por que eu, então, apesar disso, escolho gente jovem? Quando haveria gente, olha, estou vendo aqui a presença desse meu grande amigo José Luiz Germano, que é jovem ainda, mas já não é tão jovem, que eu poderia ter também
convidado para que me desse a honra de estar aqui. Preferi que não, porque é uma forma de estimular também os mais jovens a que comecem a estudar ou prossigam nos seus estudos. Eu quero mostrar aqui com a minha situação já de pós-meridiano, de gente velha, que eu posso chamar gente competente e jovem. Ou seja, não é por ser jovem, é porque a gente que tem uma inclinação, tem uma certeza de tendência moral e intelectual que autoriza essa minha escolha. Bom, e o que é que nós não vamos fazer disso? Bom, o Pinga Fogo é uma atividade acadêmica? É uma atividade acadêmica, até as suas origens similares à da Universidade Medieval, põe à mostra isso, é uma atividade acadêmica. Aqui estamos fazendo uma realização acadêmica. Tanto que, certa vez, eu sugeri à doutora Mônica que isso podia ser depois encampado pela Academia Paranaense, quando assim que instalado. Isso seria importante. Agora, não é atividade sistêmica. Um certo método há, mas não há sistema. O que quero dizer com isso? Não se espere que aqui nós estejamos inclinados a dar aula. Hoje mesmo, pela manhã, eu fiz uma pequeno gracejo, mas reclamando de que se poderia perder a espontaneidade que nós precisamos obter dessas nossas reuniões se nós nos reuníssemos previamente para discutir o que fazer. Isso aqui é um ambiente de debates, um ambiente opinativo. E qual a vantagem? Mas por que então não apresentam em forma de aula? Porque nós queremos dar tempo ao tempo. Ou seja, é preciso que nós também encontremos um caminho, um método. Qual é o método? Vamos levantar a questão, vamos deixar que as pessoas que nos assistam também, de algum modo, tenham uma interação conosco, até na maneira como nós vamos pensar. Mas será que é isso mesmo? Qual é o caminho que nós vamos encontrar? Então, é por isso que eu, em princípio, tinha dito que eu nem queria saber das questões que nos estão remetendo com antecipação. Eu quero ser surpreendido. Até para poder dizer, olha, não tenho a menor ideia do que estão perguntando, eu vou ter que estudar durante a semana, na próxima aula eu respondo. Porque seria uma pretensão, evidentemente, arrogante, descabida e irreal imaginar que nós sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. E há muitas questões que são discutíveis. Esse é o resultado. Nós pretendemos fazer dessa reunião um local de coleta de opiniões. Gente que pode depois, no final da reunião, ou na aula seguinte, ou na reunião seguinte, olha, eu falei errado, aquilo estava errado, não está certo. Queria mostrar também, para encerrar essa minha breve exposição, falar o seguinte. Eu comecei, em 1985, fazia alguns meses que eu estava atuando na área do registro, eu fui chamado para o primeiro congresso que eu participei na área do extrajudicial, e foi um congresso do IRIB na cidade do Recife. E o meu batizado de fogo foi exatamente ir para uma mesa de pinga-fogo. Me colocaram lá. Eu, ainda menino de tudo e tal, podem acreditar, eu fui menina uma vez na minha vida. E fui colocado ao lado de uma pessoa que depois se tornaria um dos melhores amigos que tive na vida. Mas essa pessoa, sem me conhecer, estava muito irritada com o juiz de São Paulo. E ficou sabendo que era o juiz de São Paulo, fez questão de, sentado ao meu lado, pôs a mão assim e não olhava. Eu sentado ao lado dele, e não me olhou, passou 1h30 com a mão assim para não me ver. Eu não me dei conta na hora, imaginei apenas que fosse uma indelicadeza, depois é que eu descobri. E veio a tornar-se um dos meus melhores amigos, uma das melhores pessoas que eu conheci na vida, um registrador, o Dr. Silvio Paulo Duarte Marques, de quem eu tenho falado várias vezes, falo com emoção, saudosamente. Então, todo mundo começa numa primeira vez, numa enrascada dessa, num batismo de fogo, e nós todos estamos sujeitos a tropeçar, faz parte desse tipo de programa. Muito bem. Eu recebi já algumas perguntas. Das perguntas que nos foram formuladas, algumas não se encaixam nesse primeiro perfil da aula. Num primeiro momento, o Pinga Fogo será só para essa ideia de disputas acerca de temas, opiniões acerca de temas. Mais à frente, nós podemos adotar, quando tivermos mais segurança, isso que já é um outro passo, que é o chamado das questões de fundamento legal. Fundamento legal, interessante isso. E ela, além de uma brevíssima referência ao artigo 215, ao Código Civil, preocupou-se bastante com as regulativas estaduais. E agora a pergunta que eu dirijo à doutora Bernadette, e depois quero ouvir a posição das demais também,
Se parece bem que se adotem providências judiciárias, que esse é o caso, para determinar requisitos que não estejam previstos na lei para as escrituras. Eu faço essa pergunta pelo seguinte: não é só um problema de ordem dada pela administração judiciária para o notário. Porque isso, primeiro, tem uma possível ressonância, que já adiante eu vou perguntar para a Cláudia isso. A Cláudia fica para essa resposta. O registrador, ao receber uma escritura em que não haja essa indicação do endereço eletrônico, nem essa ressalva que a doutora Mônica fez, poderia recusá-la, qualificá-la negativamente? Esse é o ponto. Segundo, o ponto mais importante, poderia a administração judiciária determinar, porque não é só o problema da indicação eletrônica, amanhã depois pode ser uma outra coisa, poderia a administração judiciária, seja dos estados, do Distrito Federal ou nacional, determinar requisitos que devem ser cumpridos pelo particular? Não é um problema de impor uma determinação ao notário e ao registrador, o que já por si só seria talvez possível de nós verificarmos se há amparo constitucional ou não. Mas deixando isso de lado, a pergunta é saber se o particular, por isso que eu dirigi a pergunta à doutora Bernadette, que é advogada, tem mais liberdade para responder certas coisas. Isso pode ser feito assim, amanhã depois eles podem criar um outro requisito qualquer e os particulares devem cumprir? Doutora Bernadette. Olá, pessoal. Então, eu entendo que essa exigência, ela seria um plus, né? Acho que do ato, ela não é um requisito essencial. Se a pessoa não tiver o e-mail, isso não vai impedir de identificá-la e de se fazer o ato, né? De acontecer o ato. Então, eu entendo que essas exigências aí elas ultrapassam, vamos dizer assim, até a capacidade, às vezes, das partes de cumprirem, né? E eu entendo que não pode ser uma exigência assim, que impeça o ato, né? Eu imagino como tendo um cliente fazendo isso, né? O cartório não pode me impedir de lavrar uma escritura pública se meu cliente não tiver um e-mail, por exemplo, né? Eu entendo que queira se padronizar a identificação das partes, eu até compreendo isso diante da digitalização de tudo, né? Então, o endereço eletrônico é um requisito importante. Mas, assim, para se lavrar o ato, não sei, eu entendo que não. Sabe, tem uma coisa, doutora Bernadette, que eu observo, a minha preocupação nem é Porque com uma o coisa fato é realmente são as exigências, né? Outra coisa é o dia a dia. Você precisa fazer uma prática de um ato e eu entendo que não é o objetivo da lei, né? Eu acho, eu acredito isso. Não, veja, a minha preocupação nem é Salvo o tanto melhor juízo aí. a minha preocupação não é tanto com o fato dessa exigência específica, é sim com o fato da própria exigência, ou seja, do geral da exigência. Porque eu vejo assim, esse exemplo vem de um grande literato contemporâneo, Chesterton, que dizia o seguinte: sabia que havia na região, no bairro que ele morava, centenas de pais de família que ordenavam melhor, instruíam melhor os filhos do que ele, Chesterton, mas ninguém tinha o direito de fazê-lo em relação aos filhos dele. E essa é a questão. Não se trata de saber se é útil ou se não é útil. Talvez seja bem, mas a questão é que nós temos um regulamento constitucional que atribui ao Poder Legislativo uma tarefa. As normas de notas e de registro estão lá com a competência bem designada. E aí nós vamos encontrar, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo. A variação dos estados, com normas estaduais muito variadas. E agora, daqui a pouco, vão começar a exigir que para fazer uma escritura pública tem que apresentar carnê de vacinação chinesa, não é? Então, parece-me que nós precisamos pensar um pouquinho bem sobre essa possível limitação. Eu vou passar a palavra para o doutor. É só mais uma parte, doutor. Na realidade, o que acontece? Muitas das vezes a gente se submete.
Eu já me submeti muitas vezes a muitas exigências que eu entendo assim que não são cabíveis, mas que às vezes você tem um cliente que está vendendo o imóvel e ele pode Exatamente. perder o negócio. E muitas das vezes você acaba tendo que, eu estou mesmo com alguns casos assim pessoais de trabalho, né, que eu estou tendo que me submeter e porque a minha cliente está desesperada, ela precisa vender, está vendendo, já vendeu, já se comprometeu. Então, realmente, olha, é complicado, sim. Eu compreendo. Para né, pro tabelião, o registrador, ele cumpre realmente, e na pirâmide as normas de serviço, elas superam, tá? Ela está acima de Vamos tudo. lá. Doutora Mas, Isabela. Doutora Isabela, o que acha? Bom dia a todos. Então, doutor, uma coisa é a parte teoria, a outra é a prática. E na teoria, o que a gente tem no nosso ordenamento jurídico é que as competências legislativas, elas são atribuídas pela Constituição. Né? E na Constituição, a competência para legislar sobre notas e registros públicos, ela é da União. Então, é inegável que exigências, ainda mais que elas condicionam o exercício de um direito do cidadão, né? Elas só poderiam ser, né, instituídas por meio de lei, né? Uma lei lato sensu, né? Então, eu tenho para mim, eu acho que essa eu acredito que essa é a noção correta, assim, teoricamente falando, que essa atribuição essas exigências por normativas, por provimentos, por resoluções, elas ultrapassam a capacidade do ente que expediu tais normativas de fazê-lo. Né? Só eu acredito que na teoria é esse entendimento correto. Todavia, o que a gente tem na prática a questão é outra. É o que a doutora Bernadette colocou. O cliente está ali, ele precisa de ter a sua questão solucionada, então ele né, é aquele velho ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? A normativa está aí, a gente não pode questionar, e o cliente muito menos. Né? A gente tem várias exigências, principalmente em âmbito estadual, assim, cada corregedoria expede as suas normas e cabe a nós obedecê-las, aplicá-las, e cabe aos usuários atendê-las, para ver o seu título, ou ter a sua qualificação positiva. Isabela, sabe que isso não é uma coisa só brasileira, embora já se venha superando, felizmente, em alguns países. Há um autor italiano muito conhecido, foi presidente da Suprema Corte italiana, chamado Gustavo Zagrebelsky. E ele tem um livrinho chamado Il diritto miti, em que ele usa a expressão legislação ou legislatividade da organização. Legislatividade da organização, assim, essa é a expressão original dele. E o que ele quer dizer com isso? É que as organizações criam normas para ela, e essas normas afetam a vida de terceiros. E aquilo vai sendo cumprido, e os espaços vão sendo ocupados. Se nós somarmos a esse equívoco, isso é um equívoco, manifesto, se nós somarmos uma direção frequentemente utilitária, tecnocrática, nós vamos entender um pouquinho o processo que vem sendo tomado conta. Por exemplo, só antes de passar a palavra para a Larissa, que eu quero ouvir sobre isso, que ela tem um registro civil, provavelmente ela vai confirmar isso. Depois vamos voltar para o nosso tema da requisito da escritura, mas apenas para aproveitar aqui a observação da doutora Mônica. Mas o registro civil hoje, a Isabela sabe disso também, porque tem um registro civil, a Mônica também, a Cláudia acho que não tem registro civil, não é? Passa mais tempo prestando informações burocráticas do que cuidando dos atos do registro civil. Informações, portanto, criadas à látere, frequentemente que não estão na legislação. Ontem, um grande amigo me dizia o seguinte: nós estamos discutindo tanto, já tem até entidade criada para cuidar do registro eletrônico, e até agora o registro eletrônico não está definido em lei, ninguém sabe o que é. Não está em lei. Então, o Brasil foi tomado
Nós estamos vendo esse tempo, né? Decretismo, decretos para tudo. Há uma cidade aqui de São Paulo que há um chamado Comitê de Controle da Pandemia, que emite, é um comitê formado por acaso, uma espécie de um soviético, coisa assim, que vai baixando normas para a cidade. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo, de acordo com a vontade. Ninguém sabe nem quem constitui esse comitê. Então, nós estamos vivendo um período em que o poder legislativo está sendo muito abalado nas suas competências. Nós não estamos notando que frequentemente tem ocorrido isso. Então, claro, eu compreendo a posição prático-prática, sobretudo dos notários e registradores, que temem a não observância dessas normas, e não vão ficar entrando com mandado de segurança para tudo, porque seria comprar uma briga, muitas vezes inconveniente, imprudente. Compreendo também a posição dos advogados. Eu tenho 2 filhas advogadas e que passam pelo mesmo problema. Eu compreendo a posição delas. É mais fácil cumprir economicamente, mas o problema não é saber se é mais fácil cumprir, o problema é saber se é justo cumprir. E o nosso papel acadêmico é começar a levantar essas ideias. Enquanto nós não tivermos uma massa doutrinária, uma massa crítica que põe o dedo na ferida, nós vamos continuar respondendo a isso. E hoje é uma pequena coisa, amanhã depois, e no final da aula eu vou, se tiver desse encontro, não é aula hoje, desse encontro eu vou até contar de novo, pela enésima vez, o episódio do Juca Chaves, que mostra bem qual é a situação que nós estamos vivendo. Mas agora vamos lá. Larice, qual é a sua opinião? A Larice é uma grande registradora que veio da advocacia, recentemente ingressou. A advocacia perdeu uma grande advogada em benefício do registro e que então ela tem uma experiência recente também da advocacia. Pois não, doutora Larice? Bom dia a todos. Doutor, continuando com o que o senhor estava falando, eu acho que há uma certa submissão de todos, tanto da nossa parte, né, da questão do notariado e do registrador aí, que acho assim, todo mundo vai fazendo, né, continua fazendo, porque a lei está mandando, a gente é submissa à legislação, quanto também da parte dos advogados, porque todo mundo fala, vamos fazer porque tem que cumprir. E ninguém realmente questiona ou coloca, né, a se questionar essas questões. Será que é justo da forma que está fazendo? É o certo diante da legislação federal? E todo mundo vai fazendo. Isso aí acaba, para quem está ali no balcão, vamos dizer assim, dificultando muita coisa. Porque esse requisito, por exemplo, de e-mail, todo mundo acha que está todo mundo igual em questão de tecnologia. Mas as realidades do nosso país é totalmente diferente. Então, você não pode chegar e achar que todo mundo tem e-mail. Porque estamos numa era tecnológica que todo mundo tem e-mail. As realidades são diferentes. Então, assim, aí as normativas vão sendo criadas não pensando na realidade do todo, né? Ultrapassando além das legislações federais aí, criando-se também coisas e requisitos que não vão ser aplicados para todos. Muito bem. Sabe que quando eu estava assessorando a ministra Nancy, depois o ministro João Otávio Noronha, lá na Corregedoria Nacional, eu pude apurar isso em vários locais do país, que não se cumpria o Código de Processo Civil, uma norma específica, a norma do artigo 1071, que corresponde a 216A da Lei de Registros Públicos, né, relativa ao processo extrajudicial de campeão, e quando se indagava por que não se estava cumprindo, não, nós não cumprimos porque ainda não saiu o provimento do CNJ. E aí o que é curioso, em alguns estados, depois ainda de ter saído o provimento do CNJ, não se cumpria porque não havia provimento da Corregedoria Geral correspondente. Ou seja, em certo sentido, até psicologicamente, parece que os registradores e notários e os advogados da área, e os juízes também, nós também, nos inclinamos a ficar esperando os comandos a priorísticos da administração judicial, quando, na verdade, já há uma lei. Uma lei, nesse caso que eu mencionei aqui, de 1071, que não faz referência à regulação do judiciário. Era para ser cumprido e pronto, né? Doutora Cláudia, pergunta concreta para essa grande registradora hoje lá Abeliana, na verdade, lá em Rio Grande do Sul. Planalto. Ela é uma estudiosa da matéria. É a seguinte: um registrador, agora é concreta, esquecemos a pergunta anterior.
um registrador que receba uma escritura. A doutora Mônica faz uma escritura ela não menciona nem o endereço eletrônico do cliente, nem diz que o cliente não indicou porque não tinha. O que faz o registrador? Deve devolver a escritura por falta de cumprimento de uma norma editada, seja pelo CNJ, seja pela Corregedoria. O que faria fosse a senhora registradora, doutora Cláudia? Bom dia, doutor Ricardo Dipp. Bom dia a todos os colegas. Bem, vou tentar responder da melhor forma possível. Nós, quando cadastramos os clientes nos nossos sistemas internos, nossos tabelionatos, registros civis, pegamos a maior quantidade de dados, maior possível. É bom termos o endereço de e-mail também, porque facilita a comunicação. Realmente, nem todos têm e-mail, nem todos têm intimidade com o computador, com a internet, mas nós sempre perguntamos, porque é uma possibilidade de estabelecer contato também desta forma. Muitas vezes telefonamos, não conseguimos contato, mandamos e-mail. Mas isso não pode ser confundido com um requisito essencial ou algo necessário à lavratura de um ato, eu penso. Porque não guarda relação nenhuma com a qualificação das partes. Eu penso, não existe o elemento endereço de e-mail na qualificação de uma pessoa. Existe o Estado Nacional, né? Nacionalidade, Estado Civil, profissão, endereço, mas o endereço físico, onde ela poderá ser encontrada fisicamente. Pode ser que tenha também, não há problema, talvez seja melhor também, se possível, colocar na escritura. Mas não está vinculado a validade ou melhor qualidade do ato lavrado. O registrador, quando recebe uma escritura que tenha o endereço eletrônico, acho que ele pode ficar até feliz, porque ele vai incluir esse endereço no seu próprio cadastro interno da serventia. Se precisar entrar em contato, também terá esse e-mail possibilitado. É uma facilidade. Mas como o registrador está vinculado à legalidade estrita, ele tem o poder-dever de fazer exatamente o que a lei determina, lei. Eu penso que seja lei em sentido estrito. E as normas da corregedoria, mas princípio da legalidade. Não poderia recusar o registro desta escritura. Porque é uma indicação, é algo indicativo, não uma vinculação necessária constar. Inclusive, salvo engano, o endereço de e-mail, se existente, ele deve ser colocado no nosso cadastro do sistema interno, né? Não existe uma necessidade de se colocar no corpo da escritura. Aqui, nas escrituras lavradas neste tabelionato, nós não colocamos nunca o endereço de e-mail na escritura. Temos ali, eventualmente, no nosso sistema para entrar em contato com a parte, mas não coloquei nas minutas que nós temos. Fiz questão de não incluir, porque eu não acho necessário, não acho essencial. Se, eventualmente, o registrador tiver necessidade de entrar em contato por e-mail ou não conseguir por telefone, o registrador simplesmente pode ligar para cá, um telefonema. Ele tem o meu telefone. Pode conversar informalmente, pedir o contato. Mas eu não vejo como requisito de forma alguma. E uma lei, eu penso que a atividade legislativa deve se preocupar com questões realmente importantes, essenciais, não deve adentrar nesses
pontos menores e sem tanta relevância. Por que deveriam, por lei, obrigar que constasse numa escritura um e-mail? Até porque, mesmo que eu tenha um e-mail, eu não gosto de ficar passando para do usuário para concretizar o negócio jurídico, seus negócios jurídicos. Muito bem. Vamos ouvir agora a doutora Larice. Vou perguntar o seguinte a respeito de toda essa coisa. Quem trabalhou com advocacia sabe dessas coisas. A Larice, muito jovem, talvez nem tenha trabalhado na advocacia nesse tempo antes do Código Civil. Mas vamos aqui focar o seguinte. Hoje nós temos um dispositivo legal, havia dispositivos em leis específicas, nós vamos eventualmente debater sobre a sobrevivência dessas normas com o Código Civil ou não. Mas a pergunta agora é a seguinte, o tema do costume. Acha que é possível que o costume atue na área extrajudicial, seja como norma obrigatória? Ligue o seu microfone, por favor. Desembargador, eu penso que sim, que o costume, ele está aí, né, entre nós, e como eu já tinha falado, né, essa questão do nosso país ser tão diferente de um lugar para o outro, e costumes diferentes também, isso permanece dentro do extrajudicial. Então, e você tem que ter essa sensibilidade de olhar para uma população ali, desses costumes, e tentar, de alguma forma, né, fazer que fique dentro da legislação, mas também que não dificulte a vida das pessoas que estão ali, porque senão a gente também não teria razão de estarmos aqui, né? Porque o tabelião, como a Isabela mesmo falou, é uma criação e é uma necessidade das pessoas, da sociedade. Então, se a gente começar também a deixar o costume dessa população, eu acho que até nossa atividade também não estaria mais hoje, atualmente, existente. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta agora vamos escolher aqui, vou passar para a Cláudia. É o seguinte, a Larissa tocou num assunto interessante, quer dizer, a variedade dos costumes nacionais, os nossos costumes regionais, etc. Aliás, pode-se falar em costumes municipais. Eu, quando era juiz muito novinho, fui para algumas comarcas do interior e descobri que o Código de Processo Civil não era nacional nem estadual, era local. O Código de Processo Civil tinha uma interpretação, uma compreensão na comarca. Então, isso costuma ser assim. Mas há uma coisa a mais, eu visei a uma coisa com a pergunta, e a Larice respondeu muito inteligentemente com outro aspecto, que não era o objetivo da minha pergunta, mas verificar o seguinte, nós podemos considerar a existência de um instrumento público, chamado escritura em português, que tem um nome muito parecido em latim e assim por diante, em francês, em italiano, em espanhol, etc. E nós o podemos reconhecer, esse é o ponto que eu queria chegar, nós o poderemos reconhecer, embora aqui e ali com uma diferença ou outra, universalmente. De fato, se nós pegarmos um livro de direito notarial do Brasil, desses nossos grandes autores que estudaram direito notarial, e pegarmos um autor francês, um autor italiano, ou um autor espanhol que tenha direito notarial, nós vamos ver divisão dos instrumentos públicos. Os instrumentos públicos, em seu gênero, dividem-se em escritura e atas notariais. Então, existe uma coisa chamada escritura, que tem alguma coisa de universal, que não depende só da lei positiva ou dos nossos costumes locais. Senão, nós não poderíamos chamar de escritura. Em cada lugar seria uma coisa diferente e nós não reconheceríamos. Da mesma forma como cachorro é cachorro em toda parte. Nasça lá na Trairi da nossa querida Thaís Castelo Branco, que faz falta aqui para o nosso grupo. Nasça em Minas Gerais, da Isabela e da Larice, nasce em Atibaia, ou lá no Rio Grande do Sul, não é? Então, o que eu quero perguntar é o seguinte, Cláudia. Será que nós podemos reconhecer
ao lado das legislações postas, que são particulares, uma para os Estados Unidos, uma para a Inglaterra, outra para a Itália, etc., que houve um costume jurídico que tornou a escritura reconhecível como tal, e que é por isso que nós pudemos sobreviver tanto tempo no Brasil, com base nas ordenações filipinas, que eram normas muito gerais sobre as escrituras, e que, na verdade, provavelmente tenham recolhido. As ordenações filipinas foram uma coisa genial criada pelo imperador Felipe II, quando esteve dominando sobre Portugal. E recolheu costumes. Será que não é essa a razão pela qual nós podemos reconhecer a existência da escritura? Ou seja, o fato de que a positividade não derivava de um texto, de letrinhas, mas derivava da prática jurídica? O que lhe parece? Bem, desembargador, vamos ver se eu compreendi a extensão da pergunta. Existe, sim, a confiança que se deposita no notário, a crença de que ele é uma pessoa íntegra, imparcial, conhecedora das leis, conhecedora do ordenamento, uma pessoa com bom senso, a quem o cidadão pode confiar a sua vida negocial. Eu acho que essa isso que manteve por este tempo, e vai continuar, porque a fé pública envolvida, o respeito que inspira essa figura. Eu penso que antes de qualquer conversa sobre um negócio específico, está ali a figura do notário. O que isso inspira nas pessoas? A correção. Porque uma coisa é você pensar em fazer, eventualmente, vou vender minha casa, quero fazer uma compra e venda. Mas quem? Em quem que eu confio? Será que ele não vai estar puxando um pouco para algum interesse para outra parte? Será que não estaria eventualmente se beneficiando de alguma forma? Não, o notário não. O notário, ele esclarece as partes e ele atua de forma a melhor traduzir as suas vontades manifestadas. E ele tem em si aquela figura de integridade. Eu penso que isso é a base da existência, da manutenção dessa figura através dos tempos. É a confiança, a crença de que estamos colocando as nossas vidas nas mãos de uma pessoa que vai nos beneficiar, vai cumprir a lei, vai traduzir juridicamente a nossa vontade e não vai, digamos, nos enganar, não vai agir por interesses menos nobres. Eu penso que é isso a base. Muito bem, vamos ver. A Cláudia derivou o assunto para uma coisa muito importante, que é a figura ideal do notário. Mas ela implicitou aí, no início da resposta indicou muito bem, que o costume tem seu papel, e o costume está ligado exatamente a isto, porque, em rigor, a fortificação, o fortalecimento histórico do notário, eu ainda ontem, numa reunião lá do CNB do Rio de Janeiro, que eu tive a imensa honra de participar, fiz uma observação que me pareceu adequada. Às vezes a gente acha que é adequada porque é a gente que fala, né? Mas me pareceu certa mesmo. O fato de que no século VIII, século IX, já na primeira metade do século IX, se tem imposto o juramento notarial de probidade moral e intelectual, é a mostra de que esse era um elemento de formação do costume e que era preciso controlar isto. E a escritura está ligada a todos os instrumentos públicos, são como que, espera-se que seja sempre assim, o resultado disso que a Cláudia tocou muito bem, que a alma da escritura pública chama-se o notário. Ele é a alma. No fundo, a clave que explica todo o instrumento público. Mas agora nós vamos mudar um pouco de assunto. Eu só queria
concluir essa parte da positividade, nós vamos ter que voltar a isso. Sabe que nas reuniões que vêm nós vamos continuar insistindo. Eu vou passar já a palavra, já vai com uma pergunta, doutora Mônica. Não, vai com uma pergunta, um minutinho só. Para lembrar o seguinte a respeito desta positividade que vem do costume, a importância de que as leis sejam resultantes, sobretudo, dos costumes. Primeira observação, costume jurídico não é costume social. Costume jurídico é a convicção de que haja uma norma obrigatória de conduta. Aqui nós tratamos das duas coisas, tanto do costume como norma obrigatória de conduta, como do costume social, que deve ser considerado também pelos legisladores. E há uma frase do Tobias Barreto, muito importante, sobre a qual o Tobias Barreto foi um grande jurista do Nordeste brasileiro, um jurista brasileiro que o Nordeste nos deu com muito vigor, um grande talento, dizendo o seguinte: as instituições que não são filhas do costume, mas produtos abstratos da razão, não resistem por muito tempo à prova da experiência e vão logo chocar-se contra os fatos. Então, repito, as instituições que não são filhas do costume, mas produtos abstratos da razão, não resistem por muito tempo à prova da experiência e vão logo chocar-se contra os fatos. Ou seja, nós criamos uma norma que não se aplica à realidade. Então, é preciso sempre ter muita atenção, a Larissa disse bem, a Cláudia também, nesse sentido. Eu vou passar já com uma pergunta para a doutora Mônica, ela fala o que ela quer falar e responde em seguida. Vou começar com uma pergunta feita aqui pelo meu querido amigo José Luiz Germano. Eu volto a dizer, explicar a todos que nem todas as perguntas serão respondidas hoje, em parte em virtude do tempo. A praticar tais atos dentro das nossas serventias. Não, mas de todo modo não é por isso. Não é por isso que elas não poderiam obrigar. Não é só por essa razão. O problema é saber se tem... A discussão a respeito das normas de serviço é saber se há ou não competência constitucional para o judiciário criar normas. É essa a discussão. E nós um dia ainda vamos fazer aqui. O problema de discutir isso é sempre que as pessoas imaginam que se põe isso em discussão acadêmica, como nós estamos sendo aqui, isso está sendo uma ofensa, um desrespeito à hierarquia, esse tipo de coisa. Então, nós precisamos ter cuidado com essa análise, sobretudo para evitar, no fundo, distorções, que às vezes fazem com boa intenção ou não, daquilo que nós estamos querendo discutir. Não se trata nem de se um provimento é bom ou mau, só para saber se poderia ser um provimento. Essa é a questão. Mas responda a pergunta do doutor Germano, que eu estou interessado também em ouvir a opinião da doutora Bernadette sobre isso. Mas comece, por favor. Pois não. Então, a pergunta do meu querido amigo José Luiz Germano diz respeito ao provimento 100, né, que instituiu o e-notariado, é isso? E que ele diz se isso choca com o princípio da territorialidade, o princípio da territorialidade, se isso chocaria com a lei federal que diz que o tabelião de notas é de livre escolha das partes. Esse provimento 100, ele instituiu esse princípio da territorialidade e diz que as escrituras feitas pelo e-notariado ou de modo virtual, obrigatoriamente tem que se levar em consideração a circunscrição do local do imóvel ou domicílio do comprador, certo? Então, isso frontalmente vai contra a Lei 8935, que estabelece que a escolha do tabelião é da parte, ou seja, a parte é aquela relação que o senhor sempre menciona de fidúcia entre o cliente e o tabelião, diferente do registrador de imóveis. Então, num primeiro momento, não seria constitucional, ou nem constitucional, né? Não seria legal, na verdade, esse provimento 100. Mas aqui é a questão que nós estamos tratando, de várias resoluções ou vários atos administrativos, mesmo das corregedorias, que acabam revogando ou indo contra leis federais, Então, eu acho que acaba caindo nessa questão que nós estávamos conversando, se não teria, esses atos normativos não teriam força, mas acabam nos coibindo a fazer, até sob pena de respondermos administrativamente por isso. Muito bem, eu vou perguntar uma coisa então para a doutora Bernadette, essa mesma pergunta, mas com um acréscimo, para nós mudarmos o ângulo.
Essa norma, com todo respeito, vamos ressalvar a boa intenção que houve nesse provimento sempre, essa norma não parece ferir um direito de escolha do próprio cliente. Vem, como eu disse, sobre a tal legislatividade da organização. Parece que ofende. Então, queria que a senhora respondesse um tanto mais sobre isso. Concordando com a doutora Mônica, realmente fere, né? Vai contra a lei e pior, né? Eu acho que a questão é essa, né? Se eu imaginando uma situação prática, agora eu como advogada, né? Que vou orientar um cliente que vai praticar um ato desse, uma venda e compra. Imagine que ele esteja numa cidade diferente do domicílio dele, transitoriamente, que pode acontecer, e ele precise realizar aquele ato, quer dizer, ele vai ter que voltar para a cidade dele, onde ele está domiciliado, então realmente vai contra, e eu confesso que eu não li a ratio dessa imposição, eu não consegui descobrir, né, qual foi o motivo pelo qual se estabeleceu essa territorialidade, né? Eu confesso que eu não li ainda sobre isso. Quer dizer, obriga a pessoa ou ela está ou no imóvel, no local do imóvel, ou onde ela estiver residindo. Claro que ela vai fazer isso por meio eletrônico, isso poderia, de alguma forma, na prática, ser resolvido. A questão que eu vejo aqui é o seguinte. Existe um conjunto de atributos que são próprios do notariado latino. Entre esses atributos está o da demarcação territorial, que tem como finalidade, esse é o primeiro ponto, a demarcação territorial tem como finalidade circunscrever a fé pública, para que não haja um excesso geográfico de fé pública. A fé pública é uma potestade tão importante, de tamanho relevo, que ela não pode levar o testemunho qualificado do notário para qualquer área. Então, há uma demarcação territorial. Essa demarcação territorial só pode provir da lei. Não tem sentido que essa demarcação fique entregue a decisões instáveis. Ela deve provir da lei, com certo caráter de permanência, etc. Até porque esse é um dos elementos da segurança jurídica. Mas há uma outra coisa, que isso é fundamental. A demarcação tem correspondência, isso é um atributo do notariado latino, com o poder de escolha que tem o cliente em relação ao notário. Cabe ao cliente, esse é o primeiro passo da confiança, porque embora a relação de confiança deva ser recíproca, o notário também tem de confiar no seu cliente, num primeiro momento, essa escolha do cliente impõe um dever ao notário. Ao escolher o notário não pode denegar da prestação do seu ato notarial, porque essa é a contrapartida da escolha. Ela é assimétrica. O notário é obrigado a fazer o ato desde que não esteja impedido por motivo subjetivo, por doença, etc., ou que o ato ele não poderá cumprir se o ato for ilícito. E, eventualmente, pode até denegar por motivos de consciência, ao verificar que não tem confiança no cliente. Então, deverá justificar o ato e pronto, negar. Mas, em princípio, há uma relação. Ao alterar-se isso por meio de um ato do notariado latino, nós estamos vivendo um período, não é só esse o ponto, talvez esse nem seja o mais relevante, em que nós estamos efetivamente em um processo de ruptura com o tipo de caso aqui nesta minha consideração. Mas em manter essas características, em romper com a imediatidade, etc., nós provavelmente vamos ver o Brasil sendo expulso da União do Notariado Latino, porque não tem sentido já. Nós estamos nos transformando rapidamente em um modelo híbrido, mas com muita tendência de nos tornarmos um notariado administrativo. E aí está o cumprimento dessas determinações todas administrativas pelo notário, abrindo mão da sua independência jurídica, leva a isto. Houve até um caso, eu com isso encerro esta minha participação aqui, houve um caso até paradigmático, e aí do Paraná, doutora Mônica e doutor Fernando. Logo que eu assumi a assessoria da ministra Nancy Andrighi, houve uma consulta muito elegante, feita com muito capricho, é preciso dizer, com muito talento, do Corregedor-Geral, a respeito de uma questão do registro civil. E a ministra Nancy ficou impressionada, a consulta era importante e tudo, e disse, olha, vamos ver isso.
vamos começar com o ato. Ela queria muito mostrar a importância do registro civil, colocar em sublinha essa importância. Eu disse, ministra, não cabe consulta, não cabe a nós resolvermos isso. Isso é um problema que cabe ao registrador civil, e depois o processo próprio é o da dúvida. Vai para o processo de dúvida e se resolve. Nós não podemos resolver a prioristicamente. Ela falou, eu não tinha pensado nisso. Aí eu elaborei um parecer, e ela fez questão, aliás, isso é uma honra muito grande para mim, ela fez questão que eu assinasse junto com ela a decisão, dizendo que não era possível conhecer da consulta. O problema é, eu quero aqui ressalvar a excelência da consulta que se fez, não se trata do mérito, não. O problema é a falta de competência do organismo judicial para fazer, às vezes, do ato inicial, que é da liberdade jurídica do notário e do registrador. Se nós começarmos a abrir mão disso, já não se tratará do notariado latino. Essa é a questão. Tá certo? A doutora Mônica parece que tinha uma indagação aí, uma observação a fazer acerca da razão de ser dessa territorialidade adotada administrativamente. A razão de ser dessa territorialidade implementada é essencialmente a financeira, é a disparidade que há entre as tabelas de emolumentos em todo o país. Ou seja, e eu posso falar claramente porque o Paraná tem a menor tabela de emolumentos do país, então os outros estados, com medo de perder, de fazer os seus atos para o estado do Paraná, em que o estado do Paraná, que é absurda a diferença entre as escrituras notariais, então por isso foi determinada essa territorialidade. Esse foi o motivo. Isso é de uma desculpe dizer, mas de uma gravidade imensa a indicação desse motivo. Porque suponho que a Corregedoria Nacional de Justiça foi laqueada na boa-fé ao expedir um provimento sem que dissessem que o motivo era de natureza emolumentar, não é? Suponho isso, só posso supor isso. Bom, nós temos várias outras perguntas, mas o tempo já é excessivo para nós. Eu queria fazer uma avaliação aqui. Eu sou, na verdade, suspeito para fazer essa avaliação, porque eu estou participando do próprio programa. Mas eu achei que as mocinhas se saíram melhor do que eu esperava, para ser franco. Estou muito satisfeito, não é, doutor Fernando? Elas saíram bem, viu? Se nós não perdermos essas moças aí para a televisão logo em breve, já temos que ficar muito contentes. Eu espero que o nosso público, tão generoso como sempre, compreenda as dificuldades que existem em um debate como esse, aberto. Nós temos problemas, cada um de nós não tem um estúdio à disposição, não temos um diretor de TV, não temos nada, não é? Então, às vezes, o som um fica falando junto com o outro, eu mesmo me precipitei, eu peço desculpas. E quero dizer, bom, primeiro, que há perguntas que nós ainda vamos voltar a elas já na próxima reunião nossa. Vamos continuar no tema dos requisitos da escritura. A minha proposta, se as doutoras estiverem de acordo, o doutor Fernando também, é que nós agora passemos a examinar os dispositivos da lei, do artigo 215 do Código Civil. Já tratamos, assim, da origem geral, tivemos um primeiro avanço, mas agora talvez convenha que nós examinemos dispositivo por dispositivo, até para verificar isso que a Larissa havia dito, com razão, que há técnicas e costumes diferentes no país inteiro. Então, nós vamos ter a oportunidade aqui de ver o Rio Grande do Sul, ver Paraná, ver Minas Gerais e Miguelópolis, e com isso o estado de São Paulo inteiro. A Larissa também tem a experiência do Ceará, a doutora Bernadette uma boa experiência de São Paulo, e acho que com isso nós podemos trazer alguma contribuição para conhecer um tanto mais o espectro desse artigo 215, não é? Eu agradeço a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo da Lavecchia, agradeço a doutora Maria Bernadette Deonero, a doutora Isabela Xavier, a doutora Larissa, a doutora Cláudia, o doutor Fernando, por uma reunião que, além de me trazer ótimas ideias, suscitar ótimas ideias para a minha meditação, para eu ir aprendendo, foi para mim muito simpática, efetivamente. E espero que o público tenha gostado também. Eu devolvo a palavra, então, ao doutor Fernando para o encerramento. Minha palavra não poderia ser outra que não a de agradecer imensamente a doutora Cláudia Rosa, a doutora
Isabela Bicalho Xavier. Doutora Isabela, me perdoe, eu omiti a senhora ali no início, foi um equívoco lamentável, me desculpe. A doutora Larice Moura, doutora Maria Bernadette Silva Del Nero, ao grande mestre de todos nós, doutor e desembargador Ricardo Dipp, e a nossa querida presidente, doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Valavec, isso, que tem efetivamente nos dado essa oportunidade, né, de travarmos, nós aqui da Honoreg Paraná e todos nós paranaenses, travarmos conhecimentos e termos esses bate-papo, essas conversas extremamente prazerosas e que nos engrandecem muitíssimo. A doutora Mônica nos tem dado essa oportunidade de travarmos conhecimento com pessoas desse nível, né, do Brasil inteiro, sempre capitaneada aí pelo desembargador Dipp, nos tem dado esse grande privilégio. Muito obrigado, doutora Mônica, e a minha palavra é de agradecimento imenso. Gostaria de ouvi-la, doutora Mônica. Doutor Fernando, na verdade, a gratidão é toda minha, não só pela sua ajuda nesse projeto acadêmico. Na verdade, a ideia do projeto acadêmico da Honoreg foi do Dr. Fernando, então ele é o criador dessas nossas lives e após foi sendo incrementado, né, com o desembargador Ricardo Dipp, que todos sabem que atualmente é a maior autoridade nacional e, quiçá, internacional nas notas e nos registros. A Honoreg fica muito feliz e lisonjeada em tê-lo conosco aqui no estado do Paraná, nos ajudando. Quero agradecer imensamente as minhas colegas aqui, a Maria Bernadette, a Isabela, a Larice e a Cláudia, que são, assim, profissionais da melhor estirpe, digamos assim, pessoas, como disse o desembargador Ricardo, de uma retidão, de caráter e que entendem muito do assunto, entendem muito. Então é um prazer estar ao lado de vocês aqui apresentando essa volta do Pinga Fogo, uma responsabilidade, porque era um programa com personalidades e nós estamos tentando trazê-lo para esse bate-papo descontraído. Muito obrigada a todas vocês, muito obrigada, doutor Fernando, principalmente pelas gentilíssimas palavras a mim proferidas no início dessa live, o que me causou grande emoção mesmo, até pelo período que estamos passando aqui no estado do Paraná, todos os colegas nessa transição que estamos tendo do selo por determinação da Corregedoria da Justiça. Então, estamos passando por tempos sombrios aqui no estado, mas se Deus quiser, com a ajuda de todos, vamos conseguir sobreviver, vamos implementar tudo que nos foi determinado e, enfim, não quero me alongar mais, quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Obrigada e até a próxima.